um enorme prazer estar novamente na FMU Talk esta semana para falarmos sobre o doente crítico. A nossa convidada é a professora Susana Fernandes. Ela é diretora da Clínica Universitária de Medicina Intensiva, membro do Gabinete de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Universidade de Lisboa, e, paralelamente, é intensivista no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Hoje vai-nos falar sobre o que aprendemos e o que sabemos até ao momento e aquilo que vamos aprendendo ao longo do tempo sobre o doente crítico neste tempo de pandemia do Covid-19. Obrigada, Susana, por teres aceito o nosso desafio. Obrigada eu pelo convite. Vamos só partilhar aqui. Então, muito boa tarde a todos e é um prazer estar aqui a partilhar convosco algumas das coisas que nós já aprendemos, como é que nos organizamos para lidar com esta situação e algumas reflexões sobre algumas particularidades relacionadas com estes doentes que têm vindo a ser discutidas entre a comunidade científica. Não tenho qualquer conflito de interesse aqui para esta conversa. E a primeira questão parece um bocadinho óbvia, provavelmente para todos vós, mas porquê falar de doença crítica e de Covid-19? E a verdade é que se nós pensarmos naquilo que são a percentagem de doentes que precisam de doença crítica, estamos a falar de medicina intensiva, estamos a falar de uma percentagem relativamente pequena de doentes, estimada à volta dos 5%, mas a verdade é que se nós pensarmos em muitos doentes com infecção, isso significa um volumar de doentes a precisarem de medicina intensiva num curto espaço de tempo, e esse tem sido o grande problema de gestão nos últimos meses e a grande discussão nos últimos meses. Se nós pensarmos naquilo que é a realidade... Desculpa. Tenho um problema com os slides. Não correm, por alguma razão. Se calhar tens que ir ao programa original, não sei, João, consegue nos dar aqui uma ajuda técnica? As setinhas do teclado não passa para o próximo. Não. Cliquei em cima da apresentação do Cisco Webex. Também não. Agora. Ok. Agora já está a correr. Okay, se nós pensarmos naquilo que era a realidade há 2 dias atrás, nós tínhamos cerca de 4 milhões de infectados a nível mundial, com 283 mil mortos, e desses, de todos os casos que eram ativos à data de 10 de maio, 2% eram doentes críticos. E esta percentagem foi variando ao longo do tempo e ao longo do curso da pandemia, mas estamos a falar de 13.990 apenas só no continente europeu. E a verdade é que, pensando nisto e pensando naquilo que podia ser a realidade, e provavelmente em Wuhan, quando tudo isto começou, e como nós vamos ver à frente, houve várias situações de doentes que não tiveram hipótese, que eram críticos e que não tiveram hipótese de ser tratados em serviços de medicina intensiva. A verdade é que hospitais foram criados de raiz apenas para tratar destes doentes, não apenas, obviamente, pela questão da medicina intensiva, mas pela situação de criar coortes destes doentes, mas todos nós assistimos a estas imagens de hospitais em meados de janeiro, fevereiro, a serem criados de raiz a uma velocidade estonteante, e acho que provavelmente muitos de nós não imaginaríamos como seria aquilo lá. Hoje já será mais fácil pensarmos como terá sido, mas aquilo que nós pensamos é que provavelmente seriam construções de hospitais já a pensarem que muitas daquelas camas seriam camas de medicina intensiva. Em março de 2020, e também para vos contar um bocadinho a história de como isto chegou a todos nós, e principalmente aos intensivistas de uma forma geral, começámos a ter as notícias daquilo que se passava em Itália,
e obviamente depois amplamente difundida pela comunicação social, mas a Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos achou que era tão importante que acabou por partilhar uma mensagem vinda de intensivistas italianos, criar de alguma forma awareness para esta situação e estabelecer algumas recomendações de como é que os vários países europeus deveriam preparar para aquilo que era um aumento significativo de fluxo de doentes críticos num curto espaço de tempo. Uma das mensagens mais significativas era o aumento da capacidade total de camas de medicina intensiva. A outra, que era muito, muito importante também, era promover a formação e o treino e a simulação, não apenas para haver capacidade das pessoas se equiparem dos EPIs, mas também para treino de tratamento de doente crítico e simulação naquilo que eram os cuidados que eram esperados que estes doentes fossem precisar de forma maciça. O outro aspecto muito importante que era separar áreas, como é que separávamos áreas e fazermos coortes em medicina intensiva, em unidades que previamente não estavam preparadas para fazer essas mesmas coortes de doentes com Covid e sem Covid, e, por fim, termos um protocolo de triagem que, de alguma forma, permitisse identificar os casos suspeitos, testá-los e direcioná-los para o local correto. Outro aspecto muito importante e que também tem sido, enfim, questionado é quais eram os objetivos de tratamento para os doentes e para as famílias, numa época em que o contacto com a família se tornou muito difícil e apenas telefónico, e, portanto, o distanciamento levou a que perdêssemos a capacidade de contactar com famílias para dar notícias frequentemente menos boas. E a verdade é que depois destas mensagens vindas de Itália e com o aparecimento dos primeiros casos em Portugal, a verdade é que todos nós, de repente, e de uma forma geral, havia o receio de que todos os médicos estivessem a tornar intensivistas durante a pandemia. E como é que nós iríamos garantir a formação de profissionais que não intensivistas para poderem estar ao nosso lado a tratar destes doentes? Será que existiam camas de medicina intensiva suficientes? Será que existiam ventiladores suficientes? E tudo isto foi amplamente discutido e debatido no início de março, inclusive pela comunicação social. E a verdade é que, tal como noutros locais, os hospitais portugueses adaptaram-se e fizeram reformulação de espaços. Aqui, enfim, quer no Hospital de São João no Porto, com imagens do Expresso, quer em Santa Maria, e reformulámos espaços que antes eram áreas abertas e com acesso direto para que pudessem estar, de alguma forma, serem áreas protegidas e limitar a capacidade de transmissão do vírus. Fizemos várias sessões de treino de formação, quer para equipamento e desequipamento de equipamento de proteção individual, quer inclusive dos cuidados que nós pensámos e percebemos na altura que poderiam ser, assim, neste caso, a colocação dos doentes em decúbito ventral, e fizemos vários treinos com múltiplas equipas de enfermagem diferentes, umas mais treinadas, outras menos, e durante o tempo que tivemos para nos preparar, aproveitámos para treinar. O outro aspecto foi reforçarmos as equipas, ou seja, juntámos não só, obviamente, todos os intensivistas que houvessem disponíveis, mas também pessoas com outra formação que nos pudessem ajudar, nomeadamente anestesistas que vieram engrossar a nossa equipa, mas não só, internistas, hematologistas ou internos em formação, e com uma disponibilidade e com uma capacidade de entreajuda absolutamente fenomenal. E então, em 2 de março de 2020, são confirmadas as primeiras 2 infecções, e aqui têm os dados da DGS, da distribuição de casos e de número de doentes em unidade de cuidados intensivos, a vermelho, ao longo do tempo e ao longo daquilo que são os dados oficiais de doentes. No total, toda esta curva corresponde, no total, a 390 doentes críticos em unidades de cuidados intensivos
em Portugal desde o início da pandemia no nosso país. E um dos aspectos que ressalta e que é muito importante salientar é que, embora houvesse manutenção de um grande número de doentes todos os dias, eles no final são 390 e são 390 porque ficam realmente e têm um tempo de internamento em unidade muito longo, o que torna ainda mais difícil a gestão deste recurso escasso em medicina intensiva. Então, e quem são os doentes que nos chegaram ou que chegam com doença crítica? Os primeiros dados que tivemos foram de Wuhan, como é óbvio, e esta é uma coorte de doentes que acabaram por falecer, em que nem todos foram admitidos em unidades de cuidados intensivos. Na realidade, há uma comparação entre aqueles que foram admitidos e aqueles que não foram admitidos em cuidados intensivos, mas aquilo que se percebe, e neste caso nos doentes que faleceram, são doentes essencialmente mais velhos, com idade à volta dos 60, 70 anos, e com comorbilidades, mas não talvez aquelas que nós estivéssemos à espera. E esse é um outro aspecto muito interessante que podemos depois debater mais à frente, mas na realidade os doentes que estão a precisar e que têm doença crítica são essencialmente doentes com fatores de risco cardiovascular e quase negligenciável doentes imunossuprimidos ou com neoplasias. E, portanto, são seguramente doentes hipertensos, obviamente que poderá estar relacionado também com a idade média dos doentes que chegam, com doença cardiovascular e diabéticos. Surgiram depois os primeiros dados italianos e tudo isto publicado muito recentemente, e a quantidade de informação que tem surgido de qualidade dispar em relação à infecção por SARS-CoV em várias áreas, mas também na área da medicina intensiva tem sido praticamente diária, com publicação de múltiplas séries, umas maiores, outras mais pequenas, com dados às vezes difíceis de interpretar. De qualquer maneira, em termos daquilo que são os doentes que acabam por precisar de medicina intensiva, eles têm todos mais ou menos as mesmas características. Há um predomínio claro de homens a precisarem de medicina intensiva, há um predomínio claro de doentes entre os 60 e os 70 anos, há uma série destes doentes, apesar desta idade, que não têm comorbilidades, e nesta série 32% não tinham qualquer comorbilidade. A hipertensão surge como um dos fatores mais frequentemente presentes, e são, na sua grande maioria, doentes que precisam de ventilação mecânica, ou seja, que precisam de suporte ventilatório e por isso são admitidos em medicina intensiva. O outro aspecto curioso apesar de tudo deste gráfico é que existe ainda uma franja de doentes de uma idade mais jovem que também precisa de medicina intensiva, que poderá ser obviamente significativo. E são doentes relativamente graves com índices de oxigenação baixos e a precisarem de FiO2 elevado. No Milão, uma outra coorte com um dado interessante, um número mais restrito de doentes, mais uma vez predomínio de sexo masculino. O outro dado muito importante, e aquilo que eu já referi há bocado, é que tem um follow-up longo e tem um curso longo de internamento em medicina intensiva em média. Ao tempo deste follow-up, 45% dos doentes ainda estavam sob ventilação mecânica invasiva, o que mais uma vez vem aumentar o constrangimento sobre os serviços de medicina intensiva, porque cada doente vai ocupar uma cama durante muitos dias. Com mortalidades que, apesar de tudo, são dispersas, são mais baixas do que têm a ser referidos noutras séries, e vai sendo muito variável a mortalidade que vai sendo passada na literatura em relação a estes doentes. Chegam a algumas séries a atingir mortalidades de 70%, 80%, outras mais baixas, perto dos 10%, e provavelmente muito disso poderá estar relacionado com os próprios organização dos serviços e menos com os fatores intrínsecos dos doentes, mas isso são questões que provavelmente só daqui a umas semanas, meses saberemos. Surgindo depois os primeiros também dados americanos, e nos dados americanos, mais uma vez, a necessidade de medicina intensiva neste caso, em cerca de 14% dos doentes nos hospitais de Nova Iorque precisaram de medicina intensiva, e mais uma vez, obviamente, a aumentar muito a necessidade de camas num curto espaço de tempo, ou seja, tudo isto se passa num período de um mês e meio. E mais uma vez também dados americanos a corroborar os mesmos fatores de risco, ou seja, um predomínio de homens
a aparecer a obesidade como um fator de risco, algo que não tinha aparecido nas coortes chinesas inicialmente, e a aparecer a hipertensão e doença cardiovascular como um principal fator comum de todos estes doentes. Depois, o outro aspecto importante era quanto tempo é que os doentes tinham de sintomas até serem admitidos em unidade. E este número 7 aparece com muita frequência e muito comum a quase todas as coortes. No nosso caso, até o momento tivemos 42 doentes, mais uma vez também maioritariamente do sexo masculino, também com uma idade mediana dentro daquilo que é descrito e que foi descrito até ao momento, e mais uma vez também como fatores de risco predominantes, hipertensos e diabéticos, mas em maior parte das vezes até com hipertensões e diabetes mellitus relativamente bem controladas. Então, quem são os doentes que acabam por precisar de medicina intensiva? São doentes, enfim, dentro de uma faixa etária que nós habitualmente vimos 60 a 70 anos, são essencialmente homens. Há escassos doentes sobre imunossupressão, escassos doentes com neoplasia, com HIV ou outras comorbilidades, e cerca de 30, 40%, depende das séries, às vezes um pouco mais baixo, não têm qualquer comorbilidade, são essencialmente homens e 60 a 70 anos. E o que é um doente crítico com Covid? Na realidade, um doente crítico com Covid é essencialmente um doente com insuficiência respiratória, embora frequentemente possa ter disfunção múltipla de órgão e que ela possa surgir ao longo, inclusive, do internamento na unidade. Mas é certamente a falência respiratória que marca o início da necessidade de internamento de medicina intensiva e que é a principal alteração fisiológica que estes doentes têm numa fase inicial. Obviamente que a nossa pergunta, que entretanto se pode parar, e obviamente pode ser interessante também discutirmos isto no final, é o que é que separa a pneumonia por SARS-CoV-2 da pneumonia por outros vírus ou por influenza, que estamos habituados, ou por outros vírus sazonais, ou mesmo pneumonia bacteriana. E muito daquilo que nós acabamos por conseguir ver de padrões nestas circunstâncias, com muitos casos simultâneos, não só em Portugal, mas em todo o mundo, provavelmente ajuda-nos a ver padrões que de outra forma não seriam óbvios, mas acaba por haver muitas pontes com aquilo que é a pneumonia por outras etiologias virais. É óbvio que pode ser a população-alvo, que pode ser ligeiramente diferente daquilo que acontece, por exemplo, na influenza, onde víamos doença mais grave, às vezes em doentes mais jovens, em que havia claramente um predomínio de doentes obesos também. Poderá ser a maior incidência de insuficiência respiratória grave, embora também em coortes de gripe, a incidência de insuficiência respiratória após necessidade de internamento hospitalar não será muito longe da que ocorre aqui. Poderá ser o tempo necessário de suporte ventilatório, e isso é um facto. Estes doentes têm tempos de internamento claramente mais longos do que aquilo que acontece noutras circunstâncias, e obviamente que poderá estar tudo dependente da resposta antiviral e da resposta imune, que poderá ser diferente neste contexto e acabar por dar quadros clínicos também ligeiramente diferentes. Mas a verdade é que o facto de termos muito número de casos simultâneos e num curto espaço de tempo nos permite ver padrões que provavelmente não conseguiríamos ver noutras circunstâncias. E dessa forma já está de alguma forma estabelecida qual é que é a resposta, qual é que é a história natural do doente com infecção por SARS-CoV quando tem um quadro grave. A verdade é que provavelmente passará por uma fase inicial em que terá uma resposta virológica em que os sintomas são mínimos, e esta fase inicial durará cerca de 7 a 10 dias, e depois terá uma resposta inflamatória que é muito mediada e que provavelmente estará na base daquilo que é a doença crítica destes doentes, e será nesta fase que nós encontramos o doente depois na medicina intensiva. E muito se tem discutido sobre o impacto desta resposta inflamatória e provavelmente da necessidade de a modular para melhor tratar estes doentes. No entanto, mais uma vez, e enfim, fazendo um bocadinho de ressalva e sendo ligeiramente até para levantar alguma suscitação a seguir, perceber qual é que é o impacto de nós
tratarmos esta fase, por um lado, e por outro, será que este quadro é assim tão substancialmente diferente de outros quadros virológicos ou de infecções virais agudas noutros contextos? E este é o quadro típico de um dos doentes com tempo de duração de sintomas de 5 dias, com internamento em enfermaria inicialmente e depois então internamento connosco, com agravamento rápido ao 7º, 9º dia de doença e com um quadro predominante de insuficiência respiratória tipo 1, ou seja, essencialmente com hipoxémia grave e apesar de tudo sem uma restrição ventilatória como PCO2 que são essencialmente normais na fase inicial. E este é o padrão que acaba por ser radiológico, com mais ou menos típico, com imagens à periferia de consolidação e de vidro despelido. E a verdade é que foi também absolutamente incrível aquilo que durante estes últimos 4 meses, 3 meses desde que o vírus é conhecido, aquilo que já se conhece sobre o atingimento. Obviamente que muito se conhece em paralelismo com aquilo que foi a infecção por SARS-CoV em 2002, e muitos dos dados acabam por ser replicação dos dados que já se conhecia pelo outro coronavírus, mas foi identificado o receptor e foi percebido que o receptor era o mesmo do anterior coronavírus. Foi percebido claramente que havia alvos nas células epiteliais alveolares e brônquicas capazes de reconhecerem o vírus e o vírus infectar diretamente e causar lesão nestas células, e foi percebido também claramente, rapidamente, que existia 2 possíveis destinos após a infecção. Aquele que é muito mais frequente, que há uma resposta inflamatória adequada, com clearance das células infectadas, controle da replicação viral, mas sem que haja destruição do tecido, e em alguns doentes, e esses são os fatores que ainda não se conhecem na totalidade, em pouco mais ou menos quais é que são os fatores que contribuem para que um doente não passe deste quadro para um quadro grave, com destruição alveolar de células epiteliais maciça, com uma resposta inflamatória muito exuberante e que leva depois aos quadros de insuficiência respiratória. E isso leva-nos que, quando falarmos de Covid crítico, temos que falar de ARDS. A ARDS, que é uma lesão pulmonar que pode ser desencadeada por vários tipos de insultos, com critérios que são estabelecidos com base em avaliação clínica e que dependem muito daquilo que é uma avaliação sindromática, ou seja, não há nenhum marcador que nos permita dizer que um doente tem um ARDS, não há nenhum critério diagnóstico que se ultrapassa este critério sindromático. E isso é algo que tem sido muito discutido à volta da infecção por SARS-CoV-2 no doente grave, é se eles têm realmente um quadro típico da ARDS ou não. E começa logo pela questão do tempo. A verdade é que, como eu vos disse anteriormente, o tempo até o insulto ou até o agravamento clínico ultrapassa frequentemente desde o momento em que o doente começa a ter sintomas a semana. Nas várias coortes, essencialmente isto são dados de coortes chinesas, a maior parte deles, o tempo mediano até aquilo que nós podemos chamar de ARDS ultrapassa estes 7 dias que são dados como o tempo desde um insulto até nós podemos chamar ARDS. O problema é, mais uma vez, se a questão é se o insulto é o momento da infecção ou será que o insulto é o momento do início da produção de anticorpos ou de qualquer outra resposta imune que ainda precisa de ser mais detalhada. E, portanto, acaba por não nos permitir não dizer que o doente não tem um ARDS. Depois, o segundo critério é que tem alterações radiológicas bilaterais e tem insuficiência respiratória não explicada por insuficiência cardíaca. E isso também é algo que nós, obviamente, vemos. Os doentes têm, na sua grande magnitude, quadros de insuficiência respiratória com lesão pulmonar bilateral, com infiltrados bilaterais, que são relativamente característicos e que é outro aspecto muito interessante dos quadros clínicos de infecção por SARS-CoV-2, apesar de tudo, o padrão radiológico muito característico, que inclusive foi comparado quase em termos de capacidade diagnóstica ao diagnóstico por PCR, com capacidade diagnóstica importante. Também ao mesmo tempo que nós ganhamos mais experiência
e que temos mais doentes em quem temos dúvidas se têm infecção por SARS-CoV-2 ou não. A verdade é que também percebemos que há outras situações clínicas que podem mimetizar. Ao início, enfim, com os primeiros dados chineses parecia que havia um padrão que era absolutamente patognomónico. A verdade é que temos visto alguns doentes que depois não se confirma infecção por SARS-CoV-2 de maneira nenhuma e que têm padrões radiológicos que de alguma forma possam cumprir critérios daquilo que possa ser característico de infecção por SARS-CoV-2. O outro aspecto interessante é que, apesar de tudo, a TAC tem permitido também classificar a gravidade da doença e perceber qual é que é o atingimento pulmonar nos vários doentes e permitir estratificar em termos de prognóstico. Um aspecto curioso é que esta doença não parece estar de toda associada à presença de ramo pleural. E, portanto, de alguma forma, o Covid-19 não é sempre um ARDS clássico e não é sempre um ARDS clássico em termos de aspectos radiológicos também, e muito no meio tem-se debatido muito a existência de dois padrões de doente e que têm implicações depois pela forma como estes doentes são ventilados e inclusive o papel do decúbito ventral, ou seja, de ventilarmos o doente em decúbito ventral em vez de ser em decúbito dorsal. E a verdade é que muito se tem especulado sobre a existência de dois padrões que podem ser evolutivos ou não evolutivos, de um padrão inicial que poderá ter uma lesão sempre muito mais periférica, com imagens em vírus expelido e que é determinado padrão L, com o que nós chamamos de compliance pulmonares elevadas, mas com hipoxémia muito significativa, e depois uma progressão ou uma apresentação inicial com aquilo que é um padrão muito mais típico da ARDS, com imagens de consolidação das regiões posteriores e com uma perda de pulmão funcional muito significativa. E isto para tentar explicar do que é que explica a insuficiência respiratória grave que estes doentes com infecção por SARS-CoV-2 críticos têm. E há essencialmente nesta teoria, duas fases. Uma que possa ter muito mais alterações de ventilação perfusão e muito alteração de regulação da perfusão pulmonar. Isto mais uma vez em que possa haver um papel de microtrombose ou pulmonar a explicar a insuficiência respiratória numa fase inicial e para a RDS. Este é um dos aspectos que tem sido mais, enfim, de alguma forma mais discutido e dar-vos um bocadinho a ideia debatido na área do doente crítico em relação a esta infecção. É uma das problemáticas que tem sido muito discutida, se há mesmo uma evolução deste padrão para este, como é que nós ventilamos os doentes nas duas circunstâncias, se devemos aplicar a mesma parametrização de ventilação nestes doentes versus estes, e há uma série de discussões à volta deste assunto. E depois, obviamente, que eles cumprem critérios facilmente em oxigenação. Portanto, é impossível não dizer que estes doentes não cumpram critérios da ARDS, podem ter fenótipos diferentes desse mesmo ARDS, se nós considerarmos a ARDS como uma doença sindromática onde se inclui uma série de fenótipos diferentes. Mas não, quando falamos de doente crítico com infecção por SARS-CoV-2, não falamos só apenas da ARDS e de insuficiência respiratória e pneumonia, falamos também de falências de muitos outros órgãos e que muitas vezes estão associadas, e quando existem, estão associadas a um aumento de mortalidade. E aquilo que também tem sido debatido é se isto é um efeito direto do vírus ou se é uma consequência do síndrome hiperinflamatório que estes doentes possam ter. Só dar-vos dois exemplos. Um daqueles que tem sido mais referido é a questão da coagulopatia e das alterações de coagulação e de disfunção endotelial que estes doentes possam ter. E inclusive debate-se agora que doentes é que deveríamos anticoagular, se deveríamos anticoagular todos os doentes ou não. Isto é uma série de uma corte francesa em que comparam a incidência de eventos tromboembólicos em doentes com ARDS não Covid e Covid, e a verdade é que encontram uma maior incidência, mesmo quando fazendo matching para características da população, muito maior em doentes com infecção por SARS-CoV-2. O outro aspecto interessante é que, mesmo em termos daquilo que possam ser suportes de órgão adicionais que impliquem contacto com membranas
externas, nomeadamente diálise ou ECMO, parece haver, e principalmente diálise, parece haver um aumento de necessidade de troca de circuitos eventualmente por fenómenos trombóticos associados nestes doentes. E esse é um outro aspecto que se tem debatido. O outro tem a ver com atingimento cardíaco, e cerca de 20% dos doentes críticos terão lesão miocárdica. Mais uma vez, a dúvida é a mesma, se isto será lesão direta do vírus, e há um artigo muito recente em que mostram que existe, obviamente, aplicação viral direta no tecido miocárdio. Se é, por outro lado, também os efeitos de múltiplos fatores de risco cardiovascular, como disse, estes doentes apresentam e que são a característica predominante dos doentes internados connosco nesta questão. A verdade é que quando existe miocardite ou isquemia miocárdia, a verdade é que isso tem implicações diretas para a mortalidade. E depois aquilo que nós dizíamos, e a terapêutica em doença crítica passa muito por suporte de órgão, e fazemos suporte de órgão e multiorgânico, ventilatório, cardiocirculatório, renal. Discute-se muito sobre a utilização e discutiu-se muito ao início sobre a utilização de ventilação não invasiva nestes doentes, até por questões relacionadas não apenas com se seria adequada ou não, mas também questões relacionadas com a contenção da disseminação do vírus. Discutiu-se muito a utilização ou não de oxigenoterapia de alto fluxo, e agora temos estado a fazer com alguma frequência alguns períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, mas aquilo que sabemos é que qualquer um deles não deve atrasar o início de suporte ventilatório nestes doentes. E depois discutiu-se muito a utilização ou não de suporte extracorporal com ECMO, essencialmente, por um lado, por uma questão de recursos, por outro lado, pela questão direta e de benefício, que continua a ser ainda controverso, mas não deixa de ser, o suporte do órgão não deixa de ser apenas ganhar tempo para que o doente recupere de forma, pelos seus mecanismos intrínsecos que tenha, fisiológicos de recuperação. É óbvio que aquilo que todos temos para tratar, e então para tratarmos doentes críticos de terapêutica específica, quer força anti-moduladora, acaba de mudar o curso da doença, e aí essa ansiedade por terapia gerado muitas coisas. É óbvio que rapidamente também, como sabíamos, como o vírus entrava e lesava o pulmão, também muitas ideias têm surgido de como podemos tratar esta doença, quer por utilização de bloqueadores, quer por utilização de bloqueadores e de citoquinas pró-inflamatórias, quer por alteração do próprio ciclo viral e inibição da replicação viral e do ciclo do vírus dentro da celular, quer por fazer boost de respostas imunitárias que possam ser adequadas. No entanto, e rapidamente nós começámos a ter dados de case reports, estudos retrospectivos, estudos observacionais, às vezes com poucos mais do que 5, 6 doentes, estudos em modelo animal, e isso levou a que rapidamente houvesse uma tentação para utilizar uma série de terapêuticas, principalmente nestes doentes mais graves, numa perspectiva de podermos ter a sensação de que estaríamos a ser úteis ao mesmo, a esse mesmo meio. No entanto, e isto levou também que eu visse dentro, enfim, depois de uma fase inicial em que havia algum entusiasmo com algumas terapêuticas, levar alguma contenção, e agora as últimas guidelines, essencialmente aquilo que recomendam é que os doentes sejam incluídos em ensaios clínicos, porque na realidade todos nós temos equipoise em relação a qualquer uma destas terapêuticas que aqui está, ou seja, nós não sabemos se qualquer uma destas terapêuticas é eficaz ou não é eficaz. Nós inicialmente fizemos lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina uma grande maioria dos doentes, depois deixámos de o fazer. Não tivemos ainda acesso ao remdesivir e ainda esperamos vir a ter, mas mais uma vez com as mesmas dúvidas sobre a sua eficácia. A utilização de anti-IL-6 ou anti-IL-1 como imunomodulador em algum grupo específico de doentes também com efeitos controversos, a utilização própria de corticoides ou a utilização de inibidores da entrada de vírus. Também aquilo que tem sido muito discutido agora mais recentemente, a utilização de soro de convalescência. Aquilo que é importante notar nesta menção é que não é porque o doente é grave e tem uma doença crítica que é equivalente a nós podermos fazer qualquer coisa, porque a verdade é que todos estes fármacos têm efeitos adversos que em doente crítico ainda se tornam mais, ou podem se tornar francamente mais evidentes, e portanto
participação em ensaios clínicos é obviamente fundamental para que no final e daqui a uns meses possamos ter respostas concretas daquilo que realmente é útil e o que não é. E neste momento existem, e na minha última consulta, 85 estudos registados com múltiplos destes fármacos e outros para tratamento de doentes com infecção por SARS-CoV-2. No final ao outcome, então quem são os doentes que morrem? Morrem com uma mortalidade, como eu já vos disse, que vai sendo variável e vai sendo variável entre séries, vão sendo à volta dos 10%, talvez um pouco ligeiramente acima disso. Há coortes em que a mortalidade chega perto dos 80%, e acho que provavelmente terá a ver também muito com aspectos organizativos e menos com as características globais, mas pode haver aspectos biológicos diferentes nas várias zonas do globo que possam levar a outcomes e a quadros de gravidade também diferentes. A verdade parece haver uma tendência para além de haver mais homens, que os homens que têm doença grave também possam ter uma mortalidade aumentada, e depois na realidade as características associadas a pior prognóstico são aquelas que nós estamos à espera, ou seja, dos doentes mais velhos, dos doentes com quadros de maior gravidade, que se apresentam já com hipoxemia mais grave logo ao início, e principalmente depois a presença de disfunção múltipla de órgão que determina a gravidade e a mortalidade destes doentes. E antes de terminar e de deixar-vos com algumas reflexões, queria só dizer-vos, fazer um apontamento em relação àquilo que é a doença crítica não Covid em tempo de pandemia, e que é algo que nos tem vindo a preocupar muito nos últimos tempos, porque é óbvio que não é só, e não foi só, continuaram a existir outros doentes críticos neste contexto, e a verdade é que começam a surgir alguns dados, e estes são dados do Reino Unido, que sugerem que pode existir um aumento de mortalidade por outras causas, por razões que ainda não estão completamente, obviamente, explicadas, mas que podem começar a ser antecipadas. E aquilo que nós percebemos é que, obviamente, existe um receio franco de procurar o serviço de urgência nas últimas semanas. Obviamente que houve adiamento de cirurgias, de consultas que possa ter algum impacto, isso só saberemos daqui a uns meses. Um outro aspecto é que poderá haver, e com a preparação dos múltiplos hospitais para doentes com infecção por SARS-CoV-2 e com a necessidade de fazer coortes e de alocar espaço típico para estes doentes ou exclusivo para estes doentes, pode levar à que haja falta de espaço para doentes e de vagas para doentes não Covid. Isso é algo que também preocupa. E depois é toda a abordagem do doente grave, como se fosse doente com infecção por SARS-CoV-2 e com as dúvidas que isso levanta e a necessidade de alocação em espaços específicos até sabermos que é realmente negativo. E tudo isso pode ter consequências que ainda estão por terminar, e portanto não é só doença crítica em tempo de Covid, não é só a doença crítica por Covid, é também todos os outros doentes críticos que de alguma forma podem ter visto o seu tratamento ser modificado pelo facto de estarmos em tempos de pandemia. E portanto a verdade é que ainda queremos saber muita coisa, queremos saber quais é que são os preditores da evolução de doença, queremos saber qual é que é a melhor estratégia ventilatória, queremos saber quais as terapêuticas que são eficazes, quando e a quem administrar, se são para ser administradas numa fase precoce da doença, enquanto nós pensamos que a resposta viral será o mais importante, se são para administrar já numa fase mais tardia, em que a resposta imunológica poderá ser mais importante, qual é que é o real papel da modulação da resposta ao vírus, e depois qual é que é a nossa estratégia ideal para nos organizarmos, quer os hospitais, quer as unidades de cuidados intensivos, para lidarmos com um problema que provavelmente vamos ter que enfrentar durante ainda muitos meses, de termos doentes com e sem infecção por SARS-CoV-2. E só deixar-vos aqui aquilo que foi a nossa experiência, ou algumas imagens daquilo que é a nossa experiência dos últimos 2 meses, e dar-vos a noção de que trabalhamos em equipa, trabalhamos com múltiplos profissionais diferentes, com um empenho incrível, quer de enfermeiros, quer de assistentes operacionais, quer de médicos de outras especialidades, que fizeram formação. Fomos fazer formação a outros serviços que tinham interesse em saber como é que era a doença crítica, a infecção por SARS-CoV-2, isto ainda numa fase em que havia muito receio de que toda a gente tivesse que ser intensivista. Trabalhámos lado a lado com múltiplos outros especialistas, permitimos ainda continuar a fazer registros e a permitir pensar e a fazer investigação nesta área, e nesse aspecto estamos a colaborar com o Biobanco, com o estudo imunológico, e esperemos com ensaios clínicos rapidamente.
reorganizámos e trabalhámos sempre, principalmente com esse espírito de equipa nestes últimos dois meses. E pronto, e é isto que eu vos queria transmitir hoje. E espero que isto tenha lançado várias questões para agora debatermos no tempo que nos resta. Obrigada, Susana. Sem dúvida, já temos aqui algumas perguntas no nosso chat. Convido todos os participantes a escreverem e fazerem comentários em modo de partilha com todos. Pergunta a professora Emília Valadas se a genética parece ser importante na apresentação clínica das doenças infecciosas, desde a tuberculose à malária, e a nossa situação é muito privilegiada em relação ao resto da Europa. Há algum indício de que a genética portuguesa, incluindo o nosso passado árabe, possa ter um efeito positivo no prognóstico? Deixa-me só acabar aqui. Ok, acabar de fazer a partilha do documento. Assim, até ao momento ainda não há, ou seja, não há dados concretos, embora isso já tenha sido discutido e validado. A verdade é que os doentes críticos que nós temos são muito semelhantes a outros doentes críticos que foram detalhados. Talvez a frequência de doente crítico e principalmente de doente que precisa ser hospitalizado está um pouco abaixo daquilo que está descrito noutras séries e noutros países. E, portanto, mais do que doença crítica, doença com gravidade e com necessidade de internamento hospitalar, parece estar abaixo daquilo que é descrito noutras séries. E tem-se especulado sobre alguns fatores genéticos, nomeadamente associados, por exemplo, à metabolismo da vitamina D. Tem-se discutido sobre fatores relacionados com e que podem estar dependentes de polimorfismos em relação ao próprio receptor do vírus, ou eventualmente até a respostas inflamatórias, ou então em contacto com outros agentes ao longo do tempo. Portanto, as hipóteses que estão sobre a mesa continuam a ser muitas neste contexto. É muito provável que se encontrem polimorfismos relacionados com respostas inatas que possam justificar porque é que existem discrepâncias na necessidade e na mortalidade associada a este vírus, tal como em relação a outros. Acho que isso é muito provável e existem vários, e essa foi uma das razões também porque fizemos o biobanco, é uma das razões pelas quais estamos a tentar participar em vários estudos, na perspectiva de tentarmos perceber, num contexto real, connosco, se existem alguns fatores que possam ser protetores e que possam determinar uma evolução, ou pelo menos uma percentagem de casos ligeiramente inferior àquela que é descrita noutros países, e mesmo em relação à mortalidade. Temos aqui outro participante que pergunta se existem diferenças significativas na evolução dos casos recuperados da infecção por SARS-CoV e se estas recuperações, que parecem ser exponenciais em termos globais, são no fundo diferentes daquilo que tem ocorrido em Portugal, que parece ser mais lenta. Em relação à recuperação da doença crítica ou em relação à recuperação em global? Assim, há dois aspectos. Um é aquilo que nós podemos dizer que é um doente curado ou não curado e que pode ter e que vai mudando a definição daquilo que é um doente curado ou não, e que, enfim, obrigaria inicialmente a dois testes com 24 horas de diferença. Hoje em dia os critérios já estão a ser modificados e provavelmente ainda irão ser mais modificados. Outro aspecto, enfim, completamente diferente é aquilo que pode ser a recuperação de doença crítica. E ainda estamos no início para tentarmos perceber sequer quais é que vão ser as sequelas a longo prazo, quer em termos de lesão pulmonar, quer em termos de outras disfunções de órgão, embora provavelmente não será, enfim, significativamente ou muito diferente daquilo que nós vemos em doentes com ARDS de uma forma em geral. Ou seja, nós sabemos que qualquer doente grave com quadro de ARDS, mesmo que jovem e mesmo com aparente recuperação, tem implicações na mortalidade às vezes até aos 5, 10 anos.
quer por disfunção respiratória, quer por disfunção, às vezes por disfunção neurológica, e portanto os doentes críticos vão ter implicações, ou vão ter implicações para a sua própria saúde durante provavelmente muito tempo. Aquilo que for específico de infecção por SARS-CoV-2, eu acho que ainda vai demorar algum tempo até percebermos, até termos follow-up de pelo menos 6, 12 meses para o percebermos. Em termos de tempo até a recuperação, uma das coisas que nós temos percebido é que estes doentes demoram muito tempo em termos de recuperação e de desmame ventilatório. E esse é um aspecto que tem sido muito significativo e, na realidade, tem sido mais ou menos semelhante em vários locais. Ou seja, os tempos médios de internamento em unidade de cuidados intensivos é significativamente superior a outro tipo de patologias. E, obviamente, pode haver muitos fatores contribuintes para isso. Um é a própria lesão pulmonar, que pode ser e que tem características de lesão pulmonar grave, e nós vemos muitos casos simultâneos, e, mais uma vez, isso leva-nos. Não é que não possamos ter doentes com outro tipo de infecções virais que muitas vezes também não possam ficar 15 dias ou 3 semanas internados sob ventilação mecânica, mas não tantos de uma vez, em tão pouco tempo. Esse é um aspecto. O outro aspecto que é importante é que pode ser também devido à forma como nos organizamos. Muito daquilo que nós, e havendo sempre uma proximidade muito grande dos doentes nesta unidade, há um constrangimento relacionado com a utilização de EPIs, há um constrangimento relacionado com a entrada de médicos de medicina física e reabilitação dentro das unidades Covid, dentro de outros profissionais de saúde, e tudo isso demorou algum tempo também a reorganizar, sendo que ultimamente já está a correr de uma forma muito mais fluente, mas pode ter contribuído para alguns tempos mais longos. Há alguns estudos também que apontam para haver alguma disfunção neurológica direta causada pelo vírus e algum atingimento direto, e isso pode também fazer constrangimentos em termos de desmame ventilatório. Portanto, há múltiplos fatores que podem justificar porque é que estes doentes têm um tempo tão grande de internamento em unidade de cuidados intensivos. Pegando exatamente nessas tuas últimas palavras, e aqui um dos participantes pergunta se existem dados sobre o envolvimento do SARS-CoV no sistema nervoso central, se pode dar origem a encefalite. Existem alguns dados a dizer que existe envolvimento do sistema nervoso central e com manifestações neurológicas. Exatamente que tipo de quadro clínico é que lhe está associado ainda não está completamente bem esclarecido. Mas existe possibilidade de haver, ou existe evidência de haver replicação viral também a nível do sistema nervoso central. Portanto, há algum atingimento neurológico destes doentes, sendo que eles não têm uma disfunção neurológica óbvia na maior parte dos casos antes de receberem suporte ventilatório. A maior parte dos doentes estão perfeitamente sem qualquer déficit neurológico nesse contexto. Também uma pergunta relacionada com uma das complicações que pode ocorrer durante estes períodos mais longos de internamento, até em cuidados intensivos, é a existência de nosocomialidade, infecções bacterianas, a miopatia da imobilização. Como é que se lida com esta situação nestes doentes que precisam realmente de internamentos mais prolongados? Infecções bacterianas têm surgido, tal como surgem com internamentos mais prolongados noutras circunstâncias. Tem um aspecto curioso comparativamente com outras infecções virais, é que não estamos a ver muitas co-infecções, ou seja, a maior parte dos doentes, quando é ventilado por infecção por SARS-CoV-2, não está co-infectado com um agente bacteriano, ao contrário do que acontece, por exemplo, na gripe, em que existe frequentemente uma co-infecção com pneumococos ou hemófilos, ou outros agentes. Agora, a infecção nosocomial, sim, tem surgido com uma grande frequência, cerca das 1,5 semana, 2 semanas, e isso obviamente contribui para o aumento de tempo em unidade de cuidados intensivos. E obviamente pode haver várias explicações para isso, pode estar relacionado com a própria alteração imunológica que estes doentes têm, e nós já sabemos que em doença crítica existe um período de second hit, que é muito frequente, à volta dos 10 dias, de doença crítica, onde surgem muito frequentemente quadros de sepsis nosocomial. Pode ter a ver com alguma resposta específica antiviral que acaba por fazer depois shutdown, e há uns dados interessantes sobre a diminuição da própria resposta por CD4
em doentes com infecção grave e que pode predispor a maior risco de infecções bacterianas subsequentes. E depois pode ter a ver, mais uma vez, com questões organizativas. As infecções nosocomiais em unidade têm uma série de medidas para ajudarem a prevenir, que obviamente estão tentadas, mas como imaginam, e principalmente não no nosso caso, que nunca tivemos num ambiente propriamente de caos, mas imagino que em ambientes de caos seja muito mais difícil cumprir todas as regras associadas à prevenção de infecção nosocomial e, portanto, pode levar a um aparecimento mais frequente dessas mesmas infecções. Susana, em termos de abordagem terapêutica destes doentes, há fármacos que estão a ser utilizados em ensaios clínicos, fármacos que realmente já mencionaste como tendo também possíveis efeitos adversos, mas que na realidade podem resultar. Como é que está a nossa realidade nacional em termos de utilização destes fármacos ainda em fase, diria, fase de investigação? Pronto, em relação àqueles que eram de utilização comum, como a ritonavir e hidroxicloroquina, eu sei que foi muito dispara e falando com outros colegas de outras unidades, a sua utilização mesmo no início. Ou seja, nós no início, um bocadinho, enfim, respeitando aquilo que eram protocolos inclusive hospitalar e protocolo e recomendações iniciais da própria Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, fizemos durante algum tempo os antivirais. Depois aquilo que se percebeu e com a saída das primeiras séries de maior volume e que mais uma vez também não são dados conclusivos, atenção, em que o entusiasmo não era tão grande, acabámos por decidir deixar de fazer e passar, enfim, eventualmente a fazer só apenas em ambiente de ensaio clínico. Aquilo que é mais notório e mais de efeito adverso, principalmente com a ritonavir e hidroxicloroquina, e a utilização simultânea eventual da azitromicina, era o problema também com disritmias e com eventos disrítmicos, para além de interações com muitos dos fármacos que nós utilizamos em medicina intensiva. Isso punha-nos muitos problemas de utilização simultânea com muitos da terapêutica que fazemos, que está envolvida na terapêutica de suporte nestes doentes, desde terapêutica sedativa até terapêutica procinética e por aí fora. E, portanto, acabámos por achar que, em termos de risco-benefício, o risco que provavelmente estaríamos a impor versus um benefício que continua a ser muito duvidoso a suspender. Depois, em relação a outro tipo de terapêuticas, existe neste momento a ideia rapidamente de haver uma divulgação e uma participação maciça em ensaios clínicos, dos quais, nomeadamente com remdesivir, que há uma expectativa muito grande em relação a esse fármaco. E que está a ser feito todo o processo para que possamos entrar no ensaio clínico com remdesivir. Depois, em relação a fármacos imunomoduladores, e também referi que houve um entusiasmo e um apoio muito grande, por exemplo, do Serviço de Reumatologia, rapidamente para disponibilizar tocilizumab, por exemplo, para utilização nestes doentes. Os dados que saem em coortes e em séries maiores ou pequenos, ou mesmo em termos comparativos, parecem ser relativamente animadores, mas a verdade é que quando, enfim, da experiência prévia mesmo em medicina intensiva, é muito frequente estes fármacos imunomoduladores e criarem falsas expectativas. Já vimos isso em passado com muitos destes síndromes hiperinflamatórios que acontecem quer na sepsis, quer em outras infecções virais. E, portanto, tem havido algum ceticismo, algum entusiasmo de alguma parte, do outro lado, algum ceticismo, e é como eu digo, acho que nós estamos completamente equilibrados naquilo que pode ser a crença de grupo em relação a estes fármacos, e acho que aquilo que fará mais sentido é a utilização em ensaio. Nós acabamos por criar um protocolo para a utilização de tocilizumab, conjuntamente com os colegas da reumatologia, e fizemos-lo já em vários doentes, alguns doentes que vieram inclusive a fazê-lo também já de medicina e que agravaram. É impossível dizer que uma experiência tão curta que teve algum efeito benéfico. Pelo menos aquele efeito benéfico absolutamente espetacular que era descrito pelas coortes chinesas de uma resolução quase em horas de lesão pulmonar, isso não vimos. Agora, saber se o doente teria evoluído de outra maneira se não tivesse feito versus tivesse feito, isso é impossível dizermos nesta fase. Há alguma expectativa que possa ter benefícios e por isso acabamos por usar em protocolo. Há alguns dados agora mais recentes que apontam também para a utilização do anakinra da mesma forma,
e que ainda poderá fazer ainda mais sentido do que anti-IL-6. Mas a grande questão, eu acho que a grande mensagem é, eu acho que há que saber esperar. E acho que há que saber esperar ou participar em ensaios conduzidos e randomizar os doentes e termos respostas daqui a 2, 3 meses. E de resto há que saber esperar. Eu acho que uma das coisas mais absolutamente diferentes neste contexto e que esta pandemia sinalizou é que existe uma pressão muito grande da comunidade não médica e por vezes também da comunidade médica de respostas rápidas. E a verdade é que já vários cientistas e vários investigadores vieram sinalizar que não há respostas rápidas, quer dizer, não pode haver, não há forma de nós em um mês termos a certeza que um fármaco é eficaz ou não é eficaz. E não nos podemos esquecer que a sua utilização off-label pode levar a consequências que são imprevisíveis. Portanto, eu acho que nós temos que saber esperar e participar em ensaios clínicos, eu acho que é a mensagem mais importante. Obrigada. Um dos aspectos que também é conhecido, quer dentro das unidades de cuidados intensivos, dos hospitais, mas também na comunidade, é que houve um grande investimento para dotar o Sistema Nacional de Saúde de meios para poder fazer frente a esta pandemia, o que de alguma forma vai fazer com que Portugal ficasse e esteja bem no fundo na moldura, porque felizmente as coisas não têm corrido muito mal, pelo contrário, têm corrido relativamente bem, mas trabalhar e viver diariamente numa unidade de cuidados intensivos já antes desta pandemia trazia muitos dilemas éticos, muitos doentes que estão no limiar entre a vida e a morte e entre a disfunção grave ou não. Como é que as coisas funcionaram em termos da abertura das unidades de cuidados intensivos, da articulação com as outras unidades hospitalares, entre hospitais do país? Como é que as coisas funcionaram também com as famílias? Porque temos vivido numa fase de isolamento, de confinamento, portanto tudo é mais difícil de alguma maneira. Eu acho que parte dessa pergunta, e uma das pessoas, enfim, que acabou por não estar aqui presente por estar numa reunião e que poderia provavelmente dar uma resposta ainda melhor do que a minha, o Dr. João Gouveia, enfim, poderia dar uma perspectiva ainda mais ampla daquilo que foi esse processo a nível nacional. Daquilo que ele me foi transmitido e daquilo que, enfim, foi sendo conhecido de partilha entre locais, acho que houve uma capacidade enorme dos vários hospitais se prepararem para esta pandemia. E talvez tivesse havido um período em que houve mais stress sobre alguns hospitais no norte do país, mas a verdade é que conseguimos fazer coping da maior parte dos doentes e felizmente de alguma forma não nos tivemos que deparar com situações de decisão difícil como aquilo que era transmitido inicialmente até por colegas italianos e de outros locais. E portanto eu acho que pelo menos aquilo que nós acabámos por viver foi uma situação muito perto daquilo que nós vivemos com qualquer outro doente crítico, ou seja, com uma decisão baseada entre aquilo que são as expectativas reais de sobrevida, com base em critérios colegiais e em decisão em equipa daquilo que é a utilização e o recurso da medicina intensiva em doentes com fragilidade frequentemente elevada, mas também posso-vos dizer que nós tivemos doentes, o máximo de idade que tivemos foi 89 anos, tivemos doentes com mais ou menos comorbilidades e não houve uma grande restrição ou sequer necessidade de decisão com base de critérios mais apertados. E isso acho que foi muito importante para de alguma forma, tranquilizar e percebermos que existiam recursos suficientes. É óbvio que houve um grande esforço, e isso implicou um grande esforço em termos de aumento de número de profissionais de saúde nas várias equipas, com reforço quer da equipa de enfermagem, quer de equipa médica, com múltiplos outros profissionais de saúde. Levou a que houvesse também a capacidade realmente de abertura de maiores espaços dedicados a esta área. Nos últimos semanas, o ênfase tem sido no doente não Covid, ou seja,
de alguma forma, e graças provavelmente àquilo que foi todo o trabalho feito na comunidade para a restrição do número de infecções, o ênfase agora está em como é que nós conseguimos gerir e manter unidades com infecção por SARS-CoV-2 e unidades sem infecção por SARS-CoV-2 que deem resposta quer a um tipo de doentes, quer a outro. E manter isso durante meses, esse é que vai ser provavelmente um desafio a equacionar agora nos próximos tempos. Até porque, de alguma forma, nós acabaram por se ocupar espaços de outras áreas no hospital e com agora toda a estratégia de desconfinamento vão ser eventualmente necessárias novamente. Há a hipótese de nós voltarmos a precisar delas. E, portanto, acho que aquilo que é mais, de alguma forma, os dilemas éticos que nós vivemos foram exatamente iguais a todos os outros que nós vivemos antes e não houve, fruto de todo o controle que houve e do número de doentes que não foi tão grande como inicialmente poderíamos antecipar, os critérios foram semelhantes àquilo que aplicávamos anteriormente. O contacto com as famílias foi, talvez por fruto de toda a informação que as famílias recebem de várias fontes, mais fácil também por via telefónica do que poderíamos antecipar, embora eu acho que nós já estejamos a chegar a uma fase em que o desenvolvimento da possibilidade de contactos dos familiares com a família pode ser uma tool que deve ser desenvolvida nos próximos tempos e rapidamente. Deixar as famílias fora do ambiente da possibilidade de contactar com o seu familiar às vezes tem o seu lado quase de crueldade, quer para um lado, quer para o outro, principalmente em doentes que estão acordados, e muitos dos nossos doentes estão também. E esse é um aspecto muito importante e que nós, enfim, tentámos promover, inclusive com chamadas telefónicas dentro da unidade para os familiares, potenciando o contacto ao máximo e apesar de tudo correu o contacto telefónico com a família de uma forma mais fácil, porque eu acho que as pessoas estavam à espera disso, as pessoas estavam à espera e já sabiam o que é quando nós dizemos que está ventilado ou que está sedado ou houve um aumento de conhecimento da população em geral em relação a alguns conceitos de medicina intensiva fruto desta divulgação que houve, que acabou por facilitar o contacto com a maior parte das famílias. Claramente houve muitos ganhos, apesar de tudo, com aquilo que vivemos ultimamente, não só em termos de preparação dos espaços, das equipas, formação, e isto são coisas que vão ficar para o nosso futuro. É muito importante, Ana. Eu acho que uma das coisas que era muito importante quando nós começámos todo este processo é que nós tínhamos poucas camas de medicina intensiva. E para aquilo que era as nossas necessidades e comparativamente com outros países europeus. E acho que tudo aquilo que foi ganhos de camas de medicina intensiva que foram criadas especificamente para este fim não se devem perder. Ou seja, nós devemos tentar realmente manter algum aumento dessa capacidade, porque nós já vivíamos sempre frequentemente no limite do que eram as nossas capacidades. Ok. Acaba por perguntar algo que tem a ver com o que estávamos a falar, que é agora com a abertura das escolas, das creches, da sociedade que vai ocorrer progressivamente, estamos mais preparados de facto para lidar com a possibilidade de agora os números dispararem de alguma maneira, não é? Não só a nível de cuidados intensivos, mas toda a estrutura que está ajusante, a montante e ajusante, não é? Há uma maior preparação para isso. Eu acho que a grande questão é garantir que temos energia para manter os dois circuitos durante muito tempo e garantia que temos capacidade e acho que é esse, devia-se, de alguma forma, ser esse um intuito que é, inicialmente nós achámos que nos íamos preparar para a catástrofe, depois achámos que nos íamos preparar para algo relativamente curto e agora aquilo que provavelmente vamos rapidamente perceber e que eu penso que principalmente as direções hospitalares e todos os profissionais de saúde têm que perceber é que vamos nos preparar para uma maratona que não sabemos quando é que vai terminar e principalmente que é importante manter circuitos para prevenir infecções nosocomiais
com SARS-CoV-2 é manter circuitos que possam ser limpos e circuitos que possam ser de doentes infectados. E manter nisso, tentando minimizar ao máximo o impacto que possa ter em cirurgias eletivas, em consultas eletivas, naquilo que possa ser o tratamento de outras doenças que não esta, de forma a minorizar o impacto que possa ter na mortalidade por outras causas. E isso acho que é muito importante. Se nós vamos ser capazes de manter os dois circuitos a funcionar uma provocação de um participante, uma provocação, mas que é, será que é possível aguentar 20 meses com os dois circuitos? Se calhar não podem ser estancos, não é? Se calhar vai ter que haver flexibilização ao longo do tempo. Eu acho que vai ter que ser com muita flexibilização, ou seja, eu acho que vai ter que ser visto quase semana a semana ou mês a mês e planear as necessidades que existem conforme as coisas vão evoluindo. Eu acho que não nos devemos tentar deparar com situações de abertura ou encerramento in extremis de unidades. Acho que devemos ter calma e ir vendo as coisas da forma como elas vão correndo, mas acho que todos nós temos que nos preparar, profissionais de saúde, para que isto possa durar e possa haver casos, quer em enfermarias, quer em unidade de cuidados intensivos, quer todo o trabalho que será necessário mesmo daquilo que não foi falado, mas que eu já vi aqui várias pessoas a comentarem de reabilitação destes doentes, que implica muito tempo depois também na enfermaria, e que implica provavelmente internamentos longos, muitas vezes já com critérios de cura, e portanto com doentes que podem ser transitados para enfermarias de doentes não infectados. Portanto, há vários aspectos organizativos que eu acho que ainda têm que ser, vão sendo limados à maneira como vão ocorrendo. E obviamente que também há outro aspecto que é, de alguma forma, vamos ter que, dependendo da forma como nós temos e o número de doentes, permitir o descanso de algumas equipas, permitir que haja capacidade de recuperação de energias, para que possamos estar preparados para todas as vagas, segunda, terceira, que possam existir. E acho que isso é um trabalho que tem sido planeado e que tem sido feito, enfim, de forma cautelosa, e que é feito de alguma forma diariamente quando nós tentamos gerir o destino de todo o doente. Susana, acho que vamos ficar por aqui. Quero-te agradecer imenso por teres aceito o nosso desafio. Obviamente que é preciso descansar e desejamos também que tu tenhas esse período, porque tem sido muito exigente viver este momento que é histórico. Obrigada por esta excelente talk que nos proporcionaste hoje. Então, e esperamos ver-nos a todos em breve. Aproveito para dizer que esta talk vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no canal YouTube da Faculdade e que na próxima semana teremos o professor Diogo Teles a falar connosco sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Obrigada a todos pela participação, até para a semana. Boa semana.